Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. Finalmente conseguimos pautar um dos temas mais solicitados há muitos anos já pelos telespectadores do Vejam Só. O movimento dos chamados desigrejados é representado por pessoas que converteram-se à fé cristã ou já nasceram no lar evangélico e ao longo da sua caminhada de fé desiludiram-se com a igreja instituição, com a igreja local, com a reunião dos crentes, seguindo um corpo definido de doutrinas, num templo e assim por diante. Pois muito bem, esse movimento não para de crescer e eu tenho certeza absoluta que na próxima pesquisa do IBGE esse número de desigrejados vai representar uma fração bastante significativa daqueles nas respostas que incluem o tema religião ou tipo de fé ou crença. A dúvida que surge é a seguinte: é possível ser cristão genuíno, discípulo do Senhor Jesus, amar a palavra de Deus, ter comunhão com o Senhor, adorá-lo, louvá-lo e servi-lo sem frequentar, sem fazer parte integrante de uma igreja local? O Novo Testamento fala do corpo de Cristo, né? Mas ele não é, obviamente, identificado com a igreja local em todos os seus significados. A igreja local faz parte do corpo de Cristo. Pois bem, essa é uma discussão antiga, cada vez mais relevante, cada vez mais importante, e finalmente nós conseguimos pautar com convidados que são dignos de representar um grupo e outro para discutir esse assunto à luz da palavra de Deus e dirigido pelo Espírito Santo para a glória do nome de Jesus. Esse é o propósito do Vejam Só, sempre será, e com certeza eu, você e todos nós seremos profundamente desafiados e edificados por meio das reflexões que aqui serão colocadas. Está no ar o Vejam Só. Olá, começamos essa edição do programa Vejam Só em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a AGRADE. É um prazer e um privilégio poder penetrar aí na sua casa, ou onde você estiver, né, com as nossas ponderações. E eu agradeço desde já essa deferência que você nos faz. Infelizmente o nosso site ainda está com problemas, por isso você não pode votar na enquete, mas em breve nós o teremos funcionando. Conosco para discutir as questões ligadas ao movimento dos desigrejados, nós temos estreando no programa Vejam Só o conhecido irmão Rubens, que é, entre outras coisas, um dos primeiros desigrejados famosos aqui do Brasil e o mentor de um site chamado Verdade Oculta. Paz e graça, irmão Rubens, seja bem-vindo. Paz e graça, irmão, prazer estar aqui no seu programa, obrigado pelo convite, estamos aí para participar, espero que seja aos contentos desse público maravilhoso que acompanha o seu programa. Bom, não tem como perguntar o endereço da sua igreja, então me dá o endereço do seu site. Se me pergunta o endereço da minha igreja, eu dou meu CPF. Tá bom. O site é www.verdadeoculta.com.br. Lá a gente acha... Você encontra todo o material que eu já produzi até hoje, são mais de 5.000 vídeos indexados e tudo gratuito através da internet, através do YouTube e outros meios também de propagação de vídeos hoje na internet. Muito obrigado pela presença do irmão. Eu que agradeço. Deus o abençoe. Prazer. Do outro lado, dispensa a apresentação, ele volta ao programa depois de um bom tempo, sem poder nos atender, porque estava dando aula lá, e continua, né, no Mackenzie, pastor Dr. Paulo Romeiro, um dos mais importantes representantes do pensamento apologético brasileiro, um dos eminentes doutores em teologia, que mantém a fé férrea na inerrância das Sagradas Escrituras e é líder da Igreja Cristã da Trindade, além de autor renomado. Tudo bem, pastor Paulo Romeiro? Tudo bem, reverendo Weber Cocarelli. O senhor é o responsável por toda essa chuvarada que está caindo aqui. Só falta Jesus voltar. Porque aqui você já veio.
Mas eu também quero expressar a minha satisfação de estar aqui com você novamente. Nós temos aí um relacionamento já de longa data. É verdade. Também quero cumprimentar o irmão Rubens, é um prazer conhecê-lo, Realmente. estar aqui ao seu lado para conversarmos sobre este tema muito importante. Onde é a Igreja Cristã da Trindade? A Igreja Cristã da Trindade, a sua sede fica na Avenida Fagundes Filho, número 55, ao lado da estação São Judas do metrô. Portanto, é muito fácil chegar, fica a uns 30 metros do metrô São Judas. E quem precisar de mais informação, já vou passar o site. É possível? Claro. Então é www.ictrindade.com.br. IC de Igreja Cristã. IC de Igreja Cristã, exatamente. Igreja Cristã da Trindade. Muito bom. Muito bem. Tá aí. E para falar sobre o movimento dos desigrejados, né, nós trouxemos um dos líderes desse, não vou chamar de movimento, né, porque ele é fragmentado, como também o movimento evangélico é fragmentado, mas nós temos conosco, estreando no programa, o irmão Rubens. Qual é o seu nome, Rubens? É Rubens Sodré do Nascimento. O pessoal me chama de irmão Rubens na internet já há uns 8 a 10 anos. Perfeito. Você tem passagem por alguma igreja evangélica? Eu passei por 2 igrejas, eu me converti em 1988 na Igreja Batista e depois de 3 anos eu passei a frequentar a Igreja Assembleia de Deus, onde fiquei mais 13 anos. E de lá que você saiu para o movimento desigrejado? Em 2008 eu passei a dar uma atenção maior à Escritura no contexto histórico dela, da forma pela qual ela foi escrita. E eu vi a descobrir que capítulos foram inseridos na Bíblia apenas no século XIII e que versículos foram inseridos apenas em 1505, se eu não me engano. E após isso eu passei então a ler a Bíblia, não mais da forma que eu havia aprendido, através de estudos e de pregações. Eu passei a ler da forma que ela foi escrita, ou seja, de forma linear, desconsiderando capítulo e versículos. Eu descobri também que as epígrafes, que são subtítulos, tipo Sermão do Monte, Jesus descendo o monte, parou em um local plano e disse. Eu descobri também que as epígrafes, elas foram colocadas posteriormente, e não na época que as cartas, por exemplo, de Paulo foram escritas. Então também passei a desconsiderar as epígrafes. Quando eu comecei a ler a Bíblia de forma linear, sem considerar capítulo ou versículo, eu passei a ter uma visão diferenciada do que eu havia aprendido até então. Entende? Então foi o que me fez observar melhor o que era ensinado na igreja onde eu estava. E passei a observar, por exemplo, se me permite citar, esse texto de Hebreus. Quando você lê esquecendo que existem capítulos e pega um pouquinho antes, começa em Hebreus talvez 10 na Bíblia, que tem capítulos, você percebe que ali não fala de deixar a congregação evangélica ou protestante, mas fala para não deixar a congregação que Cristo nos colocou para voltar para a lei de Moisés, porque pela boca de 2 ou 3 a pessoa morre sem perdão. É o versículo logo posterior a esse, na introdução do programa que foi mostrado. Então eu creio que o que está escrito ali é que não é para deixar essa denominação ou aquela, até porque quando foi escrita a carta aos Hebreus, não havia acontecido ainda a reforma protestante e este modelo de adoração a Deus ou de chegar a Deus que nós temos hoje não existia na minha visão. É a minha opinião pessoal, sabe? Você se reúne com crentes normalmente? Não por necessidade. O que acontece é que as pessoas sentem uma carência muito grande do que eu chamaria de uma mente contaminada. Então a pessoa acostuma naquele ritmo. E é difícil parar de uma vez. Então, mesmo quando a pessoa começa a conhecer a Bíblia de forma linear, as escrituras da forma que foram escritas, elas sentem uma carência de estar junto com outras pessoas, de louvar, de participar, tipo de um culto. Então nós sim fazemos isso, mas não por necessidade. Se dependesse só de você, você não faria? Não faço. Nem preciso da Bíblia. Não precisa nem da Bíblia? Não, só preciso do Messias, só de Jesus. Tá bom. A graça dele me basta, é o que está escrito, é o que eu creio. Mas depois você vai ter que explicar isso melhor. Explico. Deixa eu ouvir o pastor Paulo Romeiro. É possível ser cristão sem frequentar a igreja, doutor Romero? Olha, eu acho que existe uma tentativa nesse respeito, como acabamos de ouvir o irmão Rubens falando, mas nós estamos diante de um fenômeno que os pesquisadores da religião chamam de trânsito religioso. É um mal da época em que vivemos, ou um dos males da época em que vivemos. Como escreveu
o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, modernidade líquida, onde as relações elas perdem a consistência e tudo fica muito, os laços ficam muito frágeis, né? Por isso que hoje nós temos, por exemplo, um índice muito elevado de divórcio dentro da igreja evangélica. Economia informal. Se as pessoas não gostam de alguma coisa, elas mudam rapidamente. Eu ainda sou de uma época, na década de 70, quando eu me converti, em 1971, em que os crentes, eles não mudavam de igreja com frequência. Quando havia uma luta na igreja, quando eles não gostavam de algum pastor, quando algum pastor era abusivo, eles então oravam, esperavam em Deus até que Deus agisse. Mas tirando o pastor. Tirando o pastor. Então os crentes, eles estavam mais habituados a sofrer pela causa, a sofrer pelo evangelho. Mas hoje, na era do hedonismo que nós vivemos hoje, a busca pela gratificação imediata, então isso tornou a relação muito frágil, principalmente na fé cristã. Então as pessoas mudam de ideia muito facilmente e não se envolvem em relacionamentos duradouros e nem saudáveis como antigamente. Eu tenho amigos que eu construí essa amizade há mais de 40 anos. E nós nos reunimos ainda, temos essa amizade. Mas hoje é muito mais difícil se construir isso. Então, para mim, é muito difícil acreditar que alguém possa ter um relacionamento com Deus, amar a Jesus e desprezar a noiva ao mesmo tempo, né? Aliás, eu quero até te contar uma experiência. Eu sou pentecostal, então eu posso ter experiências. Uai! Você sempre foi da Assembleia? Você sempre foi da Assembleia? Eu ainda me considero assembleano. A minha formação é Assembleia de Deus. Eu me lembro lá no início da minha fé, eu fui um fariseu. Eu tive a minha época de fariseu, de ficar vigiando as pessoas, o comportamento dos irmãos, das irmãs, o que falavam, como vestiam. Aliás, houve uma época que eu pregava usos e costumes. Sim, eu tive essa época de pregar usos e costumes. Eu não acredito nisso. Sim, eu tive essa época. Então, foi o que eu aprendi naquela época. Eu virei um produto do meio, até que as coisas depois mudaram. Então havia essa questão, essa preocupação muito grande em relação a isso. Então eu estava lá vigiando as pessoas e tudo isso. Então eu escolhia com quem orar, com quem congregar e tudo isso. Mas depois eu me libertei disso, né? Eu me libertei dessa fase de farisaísmo. E creio que é muito difícil você desenvolver a vida espiritual. E voltando àquele assunto lá da experiência, então eu comecei a criticar a igreja. Porque a igreja está mundana, a igreja está morta, a igreja está dormindo, a igreja está imunda. E um dia eu fui orar, eu não ouvi nenhuma voz, nada audível, mas veio alguma coisa na minha mente assim. E aí, quando é que você vai parar de falar mal da noiva? Porque o noivo não está gostando disso. Porque Jesus se entregou pela igreja. Ele se sacrificou. Ele deu a vida pela igreja. E ele não vai ficar contente se alguém começa a atacar a igreja pela qual ele morreu. A igreja, no seu organismo físico, o corpo visível de Cristo, ela vai ter defeitos, sempre. Porque ela é formada de pecadores, de homens e mulheres imperfeitos. Mas a igreja, no seu organismo invisível, espiritual, o corpo místico de Cristo, ela é sem mácula, como a palavra de Deus nos fala. Então, quando o irmão Rubens diz que ele não precisa da Bíblia, de onde nós tiramos o fundamento da nossa fé? Essa era a pergunta que eu anotei aqui para fazer para ele. Eu acho que eu encerrei essa minha introdução, devolvo a palavra aqui para o Weber. Então, irmão Rubens, explica melhor para nós duas coisas que eu preciso que o irmão explique. Primeiro, como assim não precisa da Bíblia? É possível ser cristão sem a Bíblia? Segunda pergunta, eu fiquei curioso. Ler a Bíblia, assim, linearmente, sem as divisões que foram feitas para facilitar o manuseio da palavra, leva a gente a se desligar da igreja?
Primeiro, a opinião do pastor eu respeito é de que essas divisões foram feitas para facilitar. A minha visão não é essa. Para mim foi para poder compor o quadro que está aí hoje, em que há uma informação a respeito das coisas conforme estavam escritas, mas que na verdade eu chamo de tipo um avatar. Elas parecem, mas não são exatamente o que estava escrito. O que facilitou isso foram justamente as divisões de capítulo e versículos. A questão envolvendo a noiva, se o senhor me permite falar, porque ele citou, eu jamais aqui bati na noiva a hora nenhuma. A noiva para mim são as pessoas. O Messias não morreu por conta de religiosa, criada a partir de Constantino, depois com Lutero tentando reformar, e o pastor falou que não havia divisões. Então, quem foi Ellen G. White? Quem foi Zwinglio? Quem foi Calvino? Quem foi Wesley? Quem foram as pessoas do passado que dividiram a igreja dividida por Lutero? Sempre houveram divisões, sempre houveram. E na própria carta a Coríntios está escrito: é importante que entre vós haja divisões para que o sincero se manifeste. Sempre houveram divisões, não só entre pessoas, como entre instituições religiosas. Essa é a leitura que eu faço. A questão envolvendo a Bíblia, eu digo, para mim, eu não vou dizer para o processo religioso, para a igreja religiosa, para a igreja evangélica não precisa da Bíblia, eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer que para o pastor não precisa da Bíblia. Eu não vou dizer que para o meu irmão não precisa da Bíblia. Eu vou dizer, para mim eu não preciso da Bíblia, e eu explico por quê. Para Moisés também não precisou, para Ruth não precisou, para Abraão, que foi chamado amigo de Deus, não precisou da Bíblia. Para nenhum desses homens a Bíblia foi útil, só foi útil o Criador naquela época, o nosso Deus. E agora no presente, nesta atual graça, na dispensação da graça, a graça de Jesus basta. É nisso que eu creio. Mas você não acha que para Moisés a Bíblia foi importante, que ele sentiu a necessidade de escrever? Ele não escrever? tinha a Bíblia, doutor. Ele escreveu a Bíblia. Ele é um dos autores da Bíblia. Ele escreveu os 5 primeiros livros. Então, a Bíblia foi compilada pela Igreja Católica, o livro. Sim. A compilação. Mas o Pentateuco não. O Pentateuco não foi escrito por Moisés? Foi escrito por Moisés, perfeito. Não. Então ele deu importância, né, à palavra escrita. Para ele foi importante. Mas eu não estou dizendo que não seja importante a palavra escrita. Isso eu não estou falando. Então, eu não preciso da Bíblia porque eu creio que o Senhor Jesus morreu por mim. E aqui eu uso o termo Senhor Jesus porque as pessoas que estão assistindo conhecem bem esse nome, que é novo. O nome Jesus é muito novo. Haja vista que hoje você entra na Biblioteca Nacional e tem lá a Bíblia de 1615, se eu não me engano, eu não vou dizer data aqui para não errar, em que lá está escrito Iesu, no lugar de Jesus. Então o nome Jesus é bem novo. E eu costumo não citar, eu cito mais o Messias, né? No lugar de Jesus. É apenas uma questão pessoal também, própria de mim. No próximo bloco, a gente vai explorar várias coisas. A primeira delas é justamente essa questão podemos abrir mão das Escrituras? A Bíblia que nós temos não é confiável? Me pareceu que isso subiu e não estava no meu plano discutir essa questão. A gente ia falar da igreja, nós estamos falando só da Bíblia por enquanto. Porém, nós vamos chegar à ideia de que, por que ao ler a Bíblia de uma maneira pura, você se desliga da igreja, se é que isso é possível. Muito bem, estamos de volta com o programa Vejam Só. Hoje nós estamos discutindo o movimento dos desigrejados com base numa pergunta que recebemos, né, que a nossa produção recebeu e transformou em tema como a gente normalmente faz aqui. Uma pessoa diz que se desiludiu fortemente com a igreja, mas tem certeza da sua salvação. Aí pergunta se pode seguir a fé sem frequentar nenhuma igreja. Nós temos aqui o pastor Dr. Paulo Romero, que diz que é preciso estar vinculado a uma igreja para poder aprender a respeito da fé e seguir a Jesus. E temos o irmão Rubens, muito conhecido como o mentor do site Verdade Oculta, e ele é um dos defensores do movimento dos desigrejados. No bloco anterior, o irmão Rubens estava falando a respeito das descobertas que ele fez ao ler a palavra de Deus de uma forma sem divisões. E até agora eu não entendi como é que essa leitura pode espantar alguém da igreja. Na verdade, nós entendemos com o próprio Messias que nós conhecemos a verdade e a verdade nos liberta. Isso. A verdade nos liberta não do que nos prende a essa vida terrena normal. Eu não creio nisso. A verdade me liberta do vício, me liberta daquilo outro. Eu penso que a verdade me liberta do que me prende aqui e que me interrompe a salvação eterna. E nessa visão minha, são os preceitos religiosos criados pelo homem, aquelas doutrinas de homens
que o Messias tanto combateu. Tem uma passagem que ele chega num campo em que há ali espigas de milho. Naquele momento ele fala para as pessoas: vocês ensinam para os homens doutrinas segundo as vossas rudes tradições, doutrinas de homens, né? E segue dessa forma. Então, eu não creio que essas doutrinas criadas pelo homem estejam de acordo com as doutrinas da Escritura, porque quando você lê a Escritura de forma linear, aquilo que você aprendeu na religião realmente fica diferente do que está na Bíblia. Eis a razão, pastor, de que as pessoas começam a ler a Bíblia e dizem: eu prefiro não ler, eu prefiro ouvir uma pregação do pastor, porque eu leio a Bíblia e não entendo nada. Não vai entender, porque a Bíblia foi fragmentada em capítulos e versículos, e aí ela é recomposta em cada pregação, em cada estudo, de um jeito que colabora com a religião cristã, mas que na verdade não vai traduzir, né, ou passar realmente da forma que foi escrita pelo Espírito Santo que estava nas pessoas quando escreveram. Então, só finalizando, quando você lê de forma linear a Bíblia, o Espírito que estava, por exemplo, em Paulo, ao escrever as suas cartas, você recebe esse Espírito, porque é o mesmo. Se quiser exemplos, eu posso. Queria exemplo de uma doutrina que o senhor chama de preceito de homem e que exista na igreja cristã. Eu não vou dizer uma doutrina em si agora, porque foi pego aqui de surpresa, mas vou dizer, por exemplo, uma passagem clássica, que se ensina de um jeito e lá está de outro. Por exemplo? João, na Bíblia, dividido em capítulos 10:10. Nós aprendemos que o diabo veio senão para matar, roubar e destruir. Quando você pega a Bíblia e lê um pouco antes, você pega ali um trecho antes, você lê que Jesus é a porta. Aquele que entra pela porta, entrará, sairá e achará passagem. Todos que vieram antes de mim são ladrões e salteadores. Aí ele segue dizendo, quando chega neste versículo-chave, ele diz que o ladrão vem senão para roubar, matar e destruir. E ele, diferentemente, no lugar de matar, roubar e destruir, veio da vida, e vida com abundância. E ele, exclusivamente ele, ali está ele diz todos antes dele. Ele é o bom pastor, o bom dá a vida pela ovelha. Mas o que não é pastor, o que é mercenário, vendo vir o lobo, foge, porque é mercenário. Então, quando você vê a figura do lobo, você compreende que o lobo realmente é o mal. Mas a figura do falso pastor, o ladrão que veio matar, roubar e destruir, fica bem nítida. O pastor mercenário. É a única leitura que eu consigo fazer de João quando eu pego antes do verso 10. Então você vê que as coisas mudam de figura. Ou seja, traduzindo, aprendemos que quem veio matar, roubar e destruir é o diabo. Quando eu leio de forma linear, eu vejo que é o pastor mercenário. Isso é denunciado por Jesus, não foi por mim. Essa é a minha leitura que eu faço. Mas essa não é uma conclusão apenas sua, porque teólogos afirmam isso também. Mas eu não sabia. Eu só peguei isso mesmo aqui nesse programa. A gente já fez uma exegese. Isso já foi discutido aqui nesse programa e foi discutido de uma forma assim muito bonita, muito bem colocada, à luz do grego do Novo Testamento, né? Agora, tem algumas questões que eu gostaria de comentar neste momento. Ninguém tem uma teologia perfeita. Ninguém tem. Nem Calvino teve, nem Lutero teve, nem John Wesley, nem Agostinho. Então não adianta ir lá na história da igreja para falar dessa gente. Porque nenhum deles está no nível das Escrituras. Ninguém precisa do Calvino para ir para o céu. Ninguém precisa do Agostinho e nem do Lutero para ir para o céu. Porque muito antes de existir Calvino, dele ter nascido, e outros expoentes da história da igreja, a igreja primitiva já estava lá, conversões, pessoas sendo salvas e assim por diante. Então eles não estão no mesmo nível, nenhum pai da igreja está no mesmo nível da Escritura. Então não existe, ninguém tem uma teologia perfeita. Como também não existe uma igreja perfeita, porque ela é composta de pecadores. Agora, mesmo assim, com todos os seus defeitos, a igreja, ela representa ela é o corpo de Cristo na terra. E uma outra coisa muito importante que nós temos que ter em mente, nesse aspecto aí, de que a igreja não é perfeita, guarde bem isso que eu vou lhe falar, irmão Rubens. Caminhar com Jesus é conviver com Judas. Uma vez, uma pessoa chegou para mim na igreja, um membro da igreja disse: pastor, eu vou embora. Eu vou embora da sua igreja, eu não fico mais aqui. Aconteceu alguma coisa, irmão? O senhor tolera fulano de tal aqui na igreja. Aí eu falei para ele: interessante. Se você fizesse parte do grupo de Jesus,
você falaria a mesma coisa para Jesus. Olha, Jesus, não dá mais para te seguir, porque o senhor tolera o Judas aqui no grupo e eu não vou conviver com Judas. Então, seguir a Cristo muitas vezes significa conviver com Judas. E a gente tem que olhar para Jesus. A Bíblia é muito enfática nisso. É isso que eu teria para comentar neste momento. Outra pergunta, irmão Rubens, né? Na fala do senhor no bloco anterior ficou uma preocupação em mim, eu gostaria que o senhor esclarecesse para os telespectadores e para mim também. A impressão que dá é que a Bíblia que nós temos, ela não é confiável. O senhor tem falado das divisões de Bíblia, de capítulos e versículos. É só esse o problema ou o senhor acha que o texto foi alterado? A questão envolvendo a Bíblia, para mim, não é diretamente ligado a textos alterados. Eu digo a metodologia de utilização da Bíblia no atual contexto da igreja. A igreja não utiliza normalmente a Bíblia para poder fazer um estudo com a pessoa de forma linear. Tanto que os sermões expositivos praticamente acabaram. Hoje são sermões temáticos, né, na maioria. Então, aquele passeio que se dá na Bíblia para poder conduzir a ideia do que quer se passar para as pessoas, para mim é que traz a grande nocividade da situação. Ou seja, torna nociva a Bíblia no momento em que ela é repartida em capítulos e versículos e que se utilizam de pontos aqui, pontos ali, pontos lá, para construir a ideia, não do que está realmente na cabeça ou estava na cabeça de quem escreveu os livros da Bíblia, mas na cabeça do pastor que quer colocar. Irmão, eu não estou conseguindo fazer uma conexão aqui. O que tudo isso tem a ver com o movimento dos desigrejados? Sabe por que eu não estou conseguindo fazer? Irmão. O senhor, por favor, me ajude aqui. Tá. Que acho que a gente tem que mudar o tema. Né? Vamos discutir o uso da Bíblia, não a questão dos desigrejados. Porque os desigrejados que eu conheço, eles são contra você fazer parte de uma instituição, que é o que eu pensei que o senhor fosse defender, quando o senhor falou minha igreja, meu CPF. É o que eu defendo. Por exemplo, o irmão foi convidado, ficou insatisfeito com a igreja do pastor. Foi o pastor quem falou isso, o pastor Paulo. O irmão ficou, vamos dizer, insatisfeito com a igreja dele. E o pastor citou que mesmo se o irmão estivesse na igreja de Jesus, então você vê que a noiva é uma coisa, a noiva é aquela que o Messias morreu por nós, e nos remiu pessoas. Aquela igreja que acompanhava Paulo quando ele passava, está escrito, a igreja o acompanhava. Aquela igreja que ele saudava, que está na casa do irmão tal, ou seja, pessoas, gente, tá certo? Não igreja, instituição, que é moderno. Eu digo igreja, gente. Ok, tá então certo? Agora a gente está voltando para o tema. Mas a pergunta que eu quero fazer para o irmão, e depois o pastor Paulo Romero vai comentar a sua resposta, é a seguinte. Nesses pequenos encontros, como se nós estamos aqui, nós temos aqui umas 10 pessoas, a gente faz um encontro, né? Vai haver um ensino da palavra. Sim, perfeito. E nem sempre o ensino da palavra vai pegar um livro inteiro da Bíblia para ser ensinado naquele dia, ou mesmo um conjunto sequencial de frases da Bíblia, para não usar o termo versículos, né? Vai ser usado. Nos grupos de estudo, se segue a mesma metodologia que o senhor criticou aqui. E, só para fechar, qual o problema do sermão temático? O apóstolo Paulo pregou expositivamente lá em Atenas? Claro que não. Foi um sermão temático. O apóstolo Pedro, quando no dia de fundação da igreja, dia de Pentecostes, o sermão dele foi temático. Está errado? Não, porque não foi baseado na Bíblia. O sermão hoje da igreja evangélica... Como é que é? Não entendi. Não foi baseado na Bíblia, eles não tinham a Bíblia. Como que não foi baseado na Bíblia? Eles não tinham. Ele pegou Joel. Não, aí ele pegou... A Bíblia que nós temos hoje é composta de quantos livros? Os livros que Paulo escreveu não estavam lá. É o que eu estou dizendo, irmão. Eu não estou entendendo. Eles se basearam no conhecimento que eles tinham da palavra de Deus. Mas e isso não é Bíblia? É Bíblia, irmão, mas não exatamente de como é hoje. Porque hoje só tem os livros que não tinham naquela época. Irmão, hoje explica direito. Hoje, qual era a Bíblia dos apóstolos e qual é a nossa? O que eu estou dizendo não é contra a Bíblia, nem os apóstolos, irmão. É assim, hoje o pastor pega a Bíblia e ele manda você comprovar o que ele está falando, lendo um versículo aqui, outro ali que comprova. Nos pequenos grupos isso não acontece? Não. O que eu estou dizendo aqui é o seguinte, a razão de ter a Bíblia é para você ler e conhecer o que está nela. Quando você lê de forma linear, da forma que foi escrita, você vê uma visão diferente do que foi ensinado dentro da religião evangélica. É por isso que você se afasta da igreja. Fala, qual você se afasta da igreja a principal diferença que chamou a atenção do senhor? A minha foi o dízimo, sem dúvida.
O que tem o dízimo? O dízimo, Malaquias estava falando contra exatamente os sacerdotes, não contra a gente. Ele dizia, este mandamento toca a vós, sacerdotes. Aí segue falando, quando chega naquele determinado momento, ele fala, roubará o homem a Deus, todavia vós. Vós quem? Já está antes, os sacerdotes. Me roubam nos dízimos e ofertas alçadas, levantadas, recolhidas. Certo. Então trazei todo o dízimo à casa do tesouro, que nada mais é do que o armazém, para que eu derrame, abra as janelas do céu e derrame chuva, de forma que caia tanta água e dê tanto alimento que você não tenha como guardar. Perfeito. Foi esse texto que eu li lá que eu vi, peraí, não é para mim o cajado? O pastor da minha igreja dizia que eu tenho que dar o dízimo, porque eu, senão estou roubando a Deus, mas ali Malaquias está falando para os sacerdotes de Israel, vós, toda a nação de Israel. Ué, o crente que imita o erro do sacerdote não está errado também? Poderia estar errado, mas como ele vai entregar hoje dízimos, alimentos lá no templo de Israel, se o templo não existe mais? Aí é o dízimo, é outra história essa. Doutor Paulo Romero, é o senhor que tem a palavra. O que eu estou ouvindo aqui hoje é coisa muito absurdo. estranha. É muito estranho. Primeiro, irmão Rubens, é preciso observar a grande dependência que os escritores, os pregadores do Novo Testamento tiveram do Antigo Testamento. Mateus, por exemplo, cita cerca de 50 vezes o Antigo Testamento. O próprio Jesus, em Lucas 24, quando ele começa a falar, né, para os discípulos do caminho de Emaús, e começando por Moisés e ali pelos Salmos e os profetas, até Jesus dividiu a Bíblia. E outra coisa, pregação temática, ela não é um pecado. Por exemplo, o príncipe dos pregadores ingleses, Charles Spurgeon, ele pregava a maior parte tematicamente, e é o príncipe dos pregadores. Na Calvino fazia só exposição, até aí. E aí o que eu acho interessante em Spurgeon, qualquer tema que ele pegasse, ele passava por Jesus, sempre para exaltar a Cristo, mesmo sendo um pregador temático. Então a total dependência disso. Agora eu não consigo entender como é que um grupo de pessoas se reúne. Nós queremos aqui o Messias, nós vamos adorar o Messias, mas nós não queremos Bíblia. É como a OAB dizer, nós agora vamos para os tribunais, mas nós não queremos lei. O Código de Lei. Eu não falei Código sobre Penal. isso. Eu falei, a Bíblia não, eu não preciso da Bíblia, porque quem me morreu Essa por é mim uma foi o frase Messias. muito forte. Eu não preciso da Bíblia, eu preciso do Messias, a graça dele me basta. Eu bato E o na senhor tem tecla. Messias sem Bíblia? Como é que o senhor descobriu que o Messias era seu salvador? Porque primeiro que eu vi as pregações e depois eu passei a ler as escrituras e agora eu compreendi do jeito que eles escreveram aqui, não do jeito que me ensinaram. Eu passei a ler de forma linear e descobri do jeito. Qual que foi está a aqui. maior Eu conheci diferença entre o Messias que o senhor descobriu lendo linearmente e o Messias que lhe apresentaram na igreja? O Messias que eu aprendi lendo linearmente, ele mandou apenas eu amar o próximo. Disse que nisso resume-se toda a lei. Que aquele que ama o próximo tem cumprido toda a lei. Se você ama, se você diz que ama a Deus, ouvir a seu próximo, você mente. Perfeito. O Messias que eu conheci aqui, ele não fala de maneira nenhuma de que você tem que ir para uma igreja. Eu nunca vi ele mandar alguém para a igreja. O texto de Hebreus que nós lemos ali é uma exposição do escritor, dando ali um paralelo entre a lei de Moisés, que era imperfeita, feita por homens que morriam, e o sacerdócio eterno do Messias, que uma vez por todas fez o sacrifício perfeito. Por isso que ele diz, não deixai a vossa congregação a demonstrar-nos uns aos outros em amor, não é em liturgia, nem em amor. Quanto mais vai chegando o final dos tempos. E ele diz, por quê? Está lá escrito. É só o pessoal ler quem está em Então casa. o senhor vai me explicar uma coisa e o pastor Paulo Romero vai comentar. O senhor me explica se em 1 Coríntios 14, certo, o apóstolo Paulo não está descrevendo um culto lá, quando ele fala, que fazeis, pois, irmãos, quando vos reunis? Um tem salmo, o outro profecia. Quando? Esporadicamente, não é como tem hoje o modelo, irmão. Como assim? Ó, se toda a igreja se reunir num lugar, é assim que está escrito. Um tenha salmo, se toda a igreja, ou seja, se todas as pessoas se reunirem no lugar. Está falando de pessoas, não está falando Mas da o senhor está denominação contra evangélica. isso? Não, eu não estou Então contra isso. explica direito que eu não entendi. Por favor, me perdoe porque eu não entendi. Então, irmão, as pessoas quase não entendem, talvez o público, eu peço desculpas, não esteja se entendendo, porque as pessoas não leram a Bíblia de forma linear. Se a pessoa for ler a Bíblia de forma linear, vai entender do jeito que está escrito. E o que está escrito lá é que quando a igreja se reunir, a igreja são as pessoas. A mente está equivocada, achando que igreja é denominação. Sim. Na Bíblia não existe denominação. Ninguém defendeu essa ideia aqui até agora. Não, mas as pessoas... O senhor está atacando, mas ninguém defendeu. Não, mas eu falei, as pessoas acham que a igreja é a instituição apenas. E a igreja são as pessoas. Nós vamos chegar lá, porque eu tenho perguntas sobre isso também. Errado. Mas eu queria entender, ali não é uma liturgia?
Eu não creio que seja liturgia, porque se for liturgia eu perguntaria de qual religião? O senhor está usando o termo liturgia, mas está falando de formalismo. Formalismo, de fato, nós não temos apoio nas escrituras. É isso aí, perdão. Formalismo é uma coisa, liturgia é outra. Sim. Liturgia tem de ter. Certo. Não tem, pastor? E a igreja primitiva, ela tinha a sua periodicidade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele escreve em 1 Coríntios, capítulo 16, versículos 1 e 2. No primeiro dia da semana, quando vocês se reunirem, a gente separa. Ele falou isso uma vez porque o pessoal estava passando necessidade. Sim. É uma vez que Paulo falou isso e ele pediu para separar, não é para dar para o líder religioso. Sim, mas a igreja... É para as pessoas que estavam necessitadas, é só ler de forma linear. Mas em Atos 20, versículo 7, a igreja se reunia para celebrar a ceia. E outra coisa, então havia uma periodicidade. Agora, como é que vocês, por exemplo, exercem os dons espirituais? O espírito, como é que vocês em espírito? Como é que acontece essa edificação mútua? É porque os dons espirituais que a igreja evangélica ensina tem uma característica. Quando você lê de forma linear a Bíblia, você conhece os dons espirituais do jeito que está escrito. E aí se trata de outra coisa. Olha, que outra coisa? Os dons espirituais, se você for observar nas escrituras, eles são discernidos e eles acontecem em espírito. Os dons espirituais, pelo que eu entendo da igreja evangélica, de acordo com a linha que ela segue, são dons de pular, sei lá, rodar, de repente falar em línguas, ou expressões físicas. Os dons espirituais se manifestam só espiritualmente? Da forma que está escrita nas escrituras, você tem o quê? Mansidão. Como é a mansidão? A mansidão é algo do espírito da pessoa. Mas isso não é um dom. Isso tem a ver com o fruto do Espírito. Isso está lá em Gálatas capítulo 5, a partir do versículo 22. A diferença do fruto do Espírito e do dom espiritual é que os dons é uma manifestação do Espírito através de nós. Agora, o fruto é aquilo que vem de dentro de nós, né? O dom tem a ver com poder espiritual, com manifestação do poder de Deus. Mas o fruto tem a ver com caráter. É diferente. Por isso nós vamos encontrar, e lamentável que a gente encontra, pessoas que exibem dons espirituais, mas não têm caráter. Nós vamos encontrar até segmentos que enfatizam mais o carisma do que o caráter. E isso leva à destruição. Então não adianta você ter poder de Deus para expulsar demônio, poder orar pelos enfermos, se a pessoa tem uma vida imunda, uma vida torta, uma vida sem caráter. E eu aqui vou deixar uma frase que vai ajudar muito, né? O teu carisma pode te levar para um lugar onde o teu caráter não vai te sustentar. Agora, nós não podemos, por causa daquilo que você falou, que tem gente que pula, que tem gente que abusa. É enorme. O que acontece hoje é muito grande. O abuso dos dons espirituais na igreja evangélica do tempo presente. Mas Deus não é culpado disso. Quando os malucos que estão aí no mundo evangélico e partem para a manipulação e vendendo produtos e profetizando, os profetas de programa de rádio, tudo isso é tudo abuso. Um dia Deus vai julgar isso. Isso não é a igreja. Essa não é a verdadeira igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo vai se prezar pela palavra, vai se nortear pela Bíblia. Eu acho interessante como o Novo Testamento valorizou o Antigo Testamento. Por exemplo, quando Lucas escreve sobre os bereanos, eles foram verificar se o que Paulo dizia estava lá, estava de acordo com a palavra, né? E o que eu acho muito interessante é que quando o apóstolo Paulo diz, né? Pedro fala isso, o livro de Atos coloca isso, dele os profetas falaram. Os profetas se encarregaram de Cristo. Então não tem como você conhecer a Cristo sem a Bíblia. Quando você fala, eu não preciso da Bíblia, isso é temerário. E outra, se você influenciar alguém para a salvação, se você falar do Evangelho para alguém, digamos, se você falar do Messias para alguém, ele vai ver a sua vida, como você vive. Esse homem não tem uma Bíblia. Esse homem não lê a Bíblia. Esse homem não está mostrando. Eu tenho a Bíblia, eu leio. Deixa eu ver essa Bíblia. Eu digo que não preciso para salvação, porque quem morreu por mim não foi a Bíblia. Não, mas Jesus falou que é importante. Em João 8... Deixa eu só mostrar aqui, que até o meu diretor está perguntando. Que Bíblia é essa? É a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil,
na versão nova tradução na linguagem de hoje, a NTLH, a Bíblia igualzinha a nós temos, só muda a tradução. Perfeito. Não, é assim. Eu leio a mesma Bíblia, Ferreira de Almeida, eu não vejo. Aí se você pegar a Bíblia de Eugene Peterson, a mensagem, também ela agrupa os versículos. Quer dizer, então essa não é a questão. O apóstolo Paulo, irmão Rubens, vamos lá. Sim, irmão. O apóstolo Paulo fala para Timóteo, o princípio do discipulado, né? Aquilo que de mim ouvistes, instrui a homens também bons, né? Homens honestos, para que eles ensinem outros. A ideia do discipulado, né? Perfeito. Que é nada mais, nada menos do que um pequeno grupo. Sim. Perfeito. Onde eu quero chegar, e a gente vai poder explorar isso no último bloco daqui a pouquinho. A questão é a seguinte: a gente começa aqui um pequeno grupo, tá bem? O irmão vai nos instruir e vai nos discipulando, a gente vai discipular outros e tal. Ok. Esse grupo vai crescer, não vai caber mais numa casa. Foi assim que a igreja se institucionalizou. Não foi Constantino que institucionalizou a igreja. Esse é um equívoco muito comum na história, mas não, é um equívoco, é um engano. Qualquer grupo pequeno, se crescer, tem de se institucionalizar. Por quê? Não vai, a menos que aconteça alguma coisa que é muito incomum. Normalmente o grupo cresce, não cabe mais numa casa, num apartamento, precisa alugar um local. Perfeito. Quem é que vai alugar o local? Vai precisar de um CPF. Vai precisar de um CPF. Só que CNPJ. esse CPF, não, aí que tá. Se for um CPF, esse CPF vai refletir no imposto de renda. O dinheiro que não é dele, que é do grupo, ele vai ter que pagar imposto desse dinheiro. Então, o que a gente faz? A gente cria um CNPJ. Pronto, está institucionalizada a igreja. É um CNPJ. Não é isso? Institucionalizou. Por quê? Para você ter um CNPJ, você tem que ter uma diretoria responsável. Perfeito. Eu creio que a conclusão do pastor está extremamente, vamos dizer, pautada numa realidade que qualquer pessoa que ouvir, assistir o programa, vai chegar a essa conclusão. Agora, o que nós precisamos definir é qual o motivo disso, qual o alvo. Você quer o quê? Você quer participar de uma instituição? Participe de qualquer uma, evangélico ou não. Você quer o quê? Herdar o reino dos céus? Para que o Messias morreu um dia? Foi para te salvar? Você quer ser salvo? Então, se alguém provar para mim que o sacrifício do Messias não foi vincário, perfeito, e que eu preciso complementar isso, eu volto para a igreja. Não. É só alguém me provar isso. Tá. Eu vou chamar o intervalo. Vou chamar o intervalo, mas já vou deixar uma pergunta aqui engatilhada, o senhor vai responder, o pastor Paulo Romero vai comentar. A resposta é a seguinte: como é que os brasileiros receberam o evangelho? Vieram missionários de fora. Claro. Nenhum grupo pequenininho podia financiar a viagem desses missionários. Foram missões e denominações grandes, nacionais, que botaram dinheiro lá para trazer os missionários que evangelizaram o senhor e a mim. Como é que a gente vai fazer isso só com um pequeno grupo? Voltamos já. Muito bem, estamos hoje aqui no Veja Só, o pau tá comendo aqui, né? O debate tá bom, graças a Deus, porque nós estamos discutindo uma das questões mais sensíveis dos nossos tempos. É possível ser cristão e não pertencer a uma igreja institucionalizada? Né? Nós estamos aqui discutindo esse assunto com o Dr. Paulo Romero, que defende a ideia da igreja institucionalizada, e com o irmão Rubens, que defende a ideia de que não, grupos pequenos sem vinculação legal, vamos chamar assim, né? Pode ser. Institucional. Podem fazer isso. Então, irmão Rubens, eu lhe fiz uma pergunta no bloco anterior. Como é que a gente vai financiar missões se os nossos grupos são pequenos? E já emendo uma segunda pergunta, porque a sua resposta depois eu vou passar para o pastor Paulo comentar, porque eu estou falando demais. Não existe o risco nos grupos pequenos de o líder passar doutrina falsa? Num grupo maior tem mais gente vigiando, numa igreja institucionalizada para ser pastor tem que passar em 1.500 provas e 500 concílios e tal, além de fazer a faculdade, blá blá blá, né? Então existe mais controle. No grupo pequeno, nós não estaremos mais sujeitos às heresias? Eu penso que sim, o senhor está correto, por isso que eu não apoio a questão envolvendo grupos para nada de prática religiosa voltada ao interesse ou à necessidade de ser salvo. Eu penso que você quer cantar para o Senhor, não é pecado, não é errado. Você quer se reunir com irmãos para orar, para cantar, não é pecado, não é errado. Agora, se disser para mim, precisa fazer isso para ser salvo, eu vou dizer que o Jesus das pessoas que dizem isso é desse tamanho. O meu Jesus é gigante, é poderoso, ele morreu por mim.
Morreu pelas pessoas que eu posso levar o evangelho. Então ele disse para nós, para pregarmos o evangelho a toda criatura. A gente chega e mostra o Senhor Jesus para as pessoas, né? Mostra a realidade do evangelho. E as pessoas se convertem do seu mau caminho. Aquele que roubava não rouba mais, o que trapaceava não trapaceia. Exatamente a pregação de João Batista. As pessoas diziam, e agora o que faremos nós? Você tem 2 capas? Dê uma. O irmão estendeu a mão pedindo, você auxilia. Não foi mandado que ninguém fosse para a igreja. Aliás, pastor, eu queria ver um dia a Ruth indo para uma igreja, uma mulher de Deus igual Ruth, igual Esther. Essas mulheres não foram para a igreja, elas não tinham igreja, elas não frequentavam a igreja. Abraão foi chamado amigo de Deus sem saber o que é uma igreja evangélica. Então, por que as pessoas que serviam, vamos dizer, o termo servir não gosto muito de usar, porque o Messias não veio para ser servido, ele veio para servir, né? Esse termo servir a Deus, para mim, eu não encontro isso quando eu leio de forma linear na Bíblia. Eu vejo de outra forma, mas porque essas pessoas... Servir a Deus não tem na Bíblia? Não, o Messias falou que ele veio para servir, não para ser servido. Messias. Ele falou, Paulo também falou, ele não é servido por mão de homens como se precisasse de alguma coisa, porque ele mesmo dá o ar, a vida que nós precisamos. Paulo fala que ele é servo de Cristo. Ele se fez servo, é aquele servo que se fez servo, mas não que o Messias pediu para a gente ser servo dele. Eu posso me fazer servo de quem eu quiser, mas se eu disser que o Messias pediu para alguém ser servo dele, ele disse que não há necessidade. Quanto ao ensinamento também, na carta de Pedro está escrito que não há necessidade que ninguém vos ensine. Ele fala, digo isso acerca dos que vos enganam. Não há necessidade de que ninguém vos ensine, porque a unção que permanece em vós é a primeira de João. É João, né? Não é isso, irmão? Está escrito dessa forma. Digo isso acerca dos que vos enganam. Verdade. Não é verdade? Não há necessidade que ninguém vos ensine. Foi o Espírito, a unção que desceu em Pentecostes. Vamos lá, fazer um comentário sobre essa última parte. Sim, irmão. O termo igreja, eclésia ou eclesia, no grego do Novo Testamento e no hebraico no Antigo Testamento, kahal, significa assembleia. E é assim que Deus tratou o seu povo no Antigo Testamento. Reuniu o seu povo em assembleia. Por isso Deus instituiu as festas da Páscoa, dos tabernáculos, no Yom Kippur. Eu quero o ajuntamento, né? A tenda era a tenda da congregação. Uma outra versão diz a tenda do ajuntamento, né? Então Deus quer o seu povo reunido. E isso, é por isso que a Ruth não conseguiria mesmo frequentar uma igreja, porque a igreja ela surge em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 18. Acho que ela ia à sinagoga, não? Exatamente. Ela ia ao templo e assim por diante, né? Ao tabernáculo. Então, nós vamos ver que no Novo Testamento, Jesus não abre mão disso. Você sabe aonde está isso? Em Lucas 15, na parábola da ovelha perdida. Aquela ovelha, eu não quero mais saber do rebanho. Eu posso seguir minha vida separada do rebanho. Talvez a gente pudesse até colocar isso na mente da ovelha, só para ilustrar. Não é isso que o texto diz. Mas talvez alguém, olha, a ovelha partiu, foi embora, está sozinha, porque ela não quer mais fazer parte. Mas o dono, o pastor, não aceita essa situação. Ele nem olhou para o rebanho dizendo, eu tenho 99, uma só não vai fazer falta. Não, aquela ovelha é preciosa, ele vai atrás dela, até trazê-la de volta para o redil. Não é para o redil, é para deixar solta. Está escrito assim, pastor, eu li de forma linear e li diferente. Sim. Não deixou presa, deixou solta pastando. Sim. Essa conotação de deixou presa, o evangelho realmente repete. Mas não é isso. Ela não está escrito que ficou presa, não. Ninguém está falando de ficar preso aqui. O redil? Não. No redil era onde ela ficava à noite. É da prisca, irmão, mas lá está escrito para nas montanhas. Proteção. Largou solta nas montanhas, é o que está no texto. Sim. Eu só li de forma linear. Para proteção, mas ele foi lá e buscou e trouxe de volta. Ainda trouxe sobre seus ombros. Então, o pastor, ele não aceita essa situação. Quer ver o seu povo reunido. E a gente vê isso. Veja bem, Pentecostes começou numa assembleia, com o povo reunido. Estavam juntos lá. Maria, a mãe de Jesus, ela podia muito bem olhar para aquele grupo e dizer, eu ir lá orar com vocês? Vocês abandonaram meu filho? Onde vocês estavam quando meu filho estava lá na cruz? Eu estava lá, vocês não estavam. Eu falaria. E outra coisa, você vem me falar de Espírito Santo? E eu já tive experiência com isso há muito tempo. Uma experiência que ninguém teve, só ninguém teve, exatamente. Mas Maria é humilde, ela vai lá para o cenáculo. E com cerca de 120 pessoas. Pentecostes não aconteceu de forma isolada. Aconteceu no grupo.
aconteceu numa assembleia, no povo ali reunido. E ali é o corpo de Cristo está reunido. Então isso precisa ser valorizado no Novo Testamento. Se alguém não se dá bem numa igreja, vai para outra. São milhares de igrejas. A pergunta é para quê, irmão? Para ser salvo? Não. Para você crescer. Então chegou onde eu queria, não é para ser salvo. Não. É para ter uma vida social com irmãos, para ter o que fazer. Agora, para ser salvo... Nenhuma igreja salva. Então, nós sabemos disso. Para que eu vou para um local que não me salva se eu quero Quem salva é Jesus. Exatamente. Mas uma vez que você é salvo em Cristo... Eu quero ser salvo, Peraí. Me corrijam se eu estiver errado. Eu vou mencionar aqui um texto da Bíblia, de Efésios. Certo. E o senhor comenta e depois o doutor Paulo comenta o mesmo texto. Certo. Em Efésios, o apóstolo Paulo diz que aquele que subiu foi o que tinha descido e ele estabeleceu vários grupos de pessoas, apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, com um objetivo. O aperfeiçoamento dos santos. Até que... Não, para a obra do ministério. É para a obra do ministério. Até que cheguemos à perfeita varonilidade. O senhor já chegou à perfeita varonilidade de Cristo? Eu já cheguei à perfeita conclusão do que está escrito em Efésios quando eu li de forma linear. Tá, vamos lá. Pode falar. Passa para nós. De forma linear você encontra Paulo corrigindo aquele pessoal e dizendo: eu, prisioneiro de Cristo, rogo-vos pela compaixão do Messias que ficais cada um na posição que você foi chamado. Porque ele mesmo que subiu ao céu, levou cativo o cativeiro, o que colocava o homem debaixo do sacerdote para chegar a Deus. Pode ler que vai entender isso. Ele mesmo deu, ele que deu, passado exemplo, uns para pastores, outro para mestres, e vai até que não sejamos mais meninos da fé, levado por vento de doutrina, por boca de homens que com astúcia enganam fraudulosamente. Leia tudo, irmão. Quando o pastor seu mandar você ler um pedacinho, pegue antes e lê até depois, que você não vai ficar mais na igreja. Mas eu mencionei o trecho inteiro. Agora eu quero saber como é que o senhor não enxerga a igreja aí. A igreja é para aperfeiçoar o crente. Até que você não seja mais menino na fé. Se você já sabe que Jesus morreu por você. Não. Agora o senhor está torcendo a escritura. O texto diz: até que todos alcancemos a perfeita varonilidade de Cristo. E não seja mais menino na fé. Sim. Está logo depois. Cristo não era menino na fé. É isso que Paulo está falando. O nosso alvo é chegar a Jesus. Até que as pessoas que são discipuladas não sejam mais meninos na fé e não sejam mais levadas por doutrina de homens que com astúcia enganam. Você está cometendo o erro que o senhor condenou aqui. Você está em casa, lê o texto Dá a Bíblia aí para mim. Dá a sua Bíblia que eu leio. Não, aqui não tem capítulo nem versículo, o senhor não vai achar nem eu. Irmão. Efésios capítulo 4, o senhor pode ler, por favor? Aqui não tem capítulo nem versículo, aqui a gente lê direto e entende diferente. O doutor Paulo Romero, o senhor tem que comentar, eu estou falando demais. O diretor vai brigar comigo. Capítulo foi divisão moderna. Você lê um pouco antes dos capítulos sempre. Não para em capítulo não, passa por cima. Então, nós foi inclusão na Bíblia. Rubens, nós não precisamos ficar preocupados com isso que você está dizendo. Porque colocar os epígrafes, colocar os comentários, isso aí nada ajuda. Isso aí nada atrapalha. Mas será que o cristão sabe disso? Não, isso o cristão fala atrapalha. Que quem colocar na Bíblia acrescentar recebe as pragas do Apocalipse. São tantas versões. São tantas versões. Se você não se der bem com a corrigida, vai para a atualizada, NVI. É igual a instituição religiosa. O teu bem nessa vai para outra. Vai para a Bíblia de Jerusalém. Olha, são Ave Maria, tem um punhado de versão. São as multiformes da religião. Olha, desculpa, mas esses seus argumentos não param de pé. Lê o texto para mim, pastor. Olha o que diz Efésios. A minha Bíblia, não sei se vocês querem uma linguagem mais atualizada, a minha é corrigida. Diz assim, a partir do versículo 11: e ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes, levados em toda roda por todo vento de doutrina, pelo engano dos homens que com astúcia enganam fraudulentamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A cabeça, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Perfeito. Rubens, Jesus valorizou a igreja. Valorizou, não tem dúvida, ele morreu por ela. Ele fala com várias igrejas. Várias pessoas. A começar com Éfeso.
termina Não com denominações religiosas. E eu vou dizer para você, tinha igrejas de Apocalipse grandemente encrencadas. Terrivelmente encrencadas. Pérgamo, por exemplo, praticava a doutrina do nicolaísmo. Sim, veja bem. É bom que a pessoa pesquise o que é nicolaísmo. Sim, nós sabemos disso. Mas para todas elas, Jesus ofereceu uma promessa. Não fechou a porta para nenhuma delas. Tem no meio de vocês isso, tem isso que eu abomino, tem outros que me dão náusea, mas para todas elas, Jesus ofereceu uma recompensa, algo que vencer. A pessoa, então, não a denominação. A igreja é a pessoa, é porque na mente do cristão, geralmente está a igreja muito confundida, entrelaçada com instituição religiosa. Não estou aqui para defender denominação. Assembleia de Deus não salva, a Batista não salva, os presbiterianos não salvam, não é a minha igreja salva. Quem salva é Jesus. Mas uma vez você se identifica com Cristo, Ele vai dizer para você onde você vai servi-lo. Porque você já viu uma orelha andando sozinha. Mas se ele não disse durante todos os evangelhos para ninguém servi-lo, como vai dizer agora? Deixa eu terminar. Você já viu uma orelha andando sozinha por aí? Você já viu um pé andando sozinho? Não, preciso do Messias para ir para o céu. Você já viu um pé andando sozinho? Não. Eu estou cansado do corpo. Já carreguei peso demais. Agora não quero mais saber. Você já viu um cotovelo andando sozinho? É corpo. Ô, irmão Heber. Agora outra coisa, Rubens. Quando uma pessoa, ela encrencou numa igreja, ela não se deu bem numa igreja, ela tem opções. Ora a Deus. Aonde ela vai servir a Deus? Pode ser que ela seja o problema. Exatamente. Mas para quê? Para ser salvo? Você não precisa. Não é só salvo, irmão. Mas o que eu quero é ser salvo. Eu penso que aqui esse planeta. Mas você já não está salvo? Não, salvo daqui para ir para a vida eterna, para ir com Cristo. Exato. É essa que é a minha vontade. E o crescimento espiritual? Eu preciso só da graça do Senhor Jesus. A Bíblia ordena que nós devemos crescer. Como assim? Não, espera um pouquinho. Agora, tem essa questão que o senhor ficou de esclarecer para nós também. O apóstolo Paulo, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo Tiago, o apóstolo João, o apóstolo Judas, deixa Judas para Zelote. Não, mas eles não estabelecem doutrina nas escrituras sagradas? Sim, conforme a doutrina de Cristo. Porque se alguém vir ter convosco e não trouxer essa doutrina, que é segundo a piedade, que seja... A doutrina de Cristo é amai-vos uns aos amei. É isso que agrada a Ele. É o que nós devemos fazer apenas, amar as pessoas. Não, porque não é a única doutrina do Novo Testamento, irmão. Por exemplo, quando o senhor tem que conversar com alguém que pensa que Cristo se reencarnou várias vezes, o senhor usa o que para conversar com essa pessoa? O senhor não usa a doutrina da única encarnação de Jesus por meio de Maria? Conforme o ensinamento dele, certo? Então, isso é doutrina. E não é amai-vos uns aos outros. É Jesus Cristo nasceu por obra do Espírito Santo, do ventre de Maria e papapá. Sim, mas eu digo para a conduta nossa, entendeu, irmãos? Como filhos de Deus. Mas quando eu converso com alguém que tem outro tipo de crença, é conduta também. Sim, devemos amá-los também. Claro, e evangelizá-los, usando as Escrituras. Vocês tomam Santa Ceia? Como é que é? Irmão, eu peço que você que está assistindo, leia sobre a Santa Ceia de forma linear, pegue Coríntios e leia tudo. Tá certo? O que o senhor descobriu lá? Nisso que eu vou dizer, não vos louvos, por quanto vós reunis, não para melhor, senão para pior. Até sempre... Leia o texto todo, você que está em casa. Continua um pouco mais no texto. Aí vai chegar um momento que ele diz assim... Ele vai dizer, quando vos reunir num lugar, não é para tomar a ceia do Senhor, porque cada um tomando antecipadamente, come sua própria ceia, assim uns se embriagam. Isso. Outros ficam... embriagar, está falando da ceia protestante, não está falando... Mas Jesus, o texto de 1 Coríntios... Leia de forma linear. Não, eu quero saber onde ele vai chegar, eu quero saber onde... E depois? Daquilo que inventaram, chamado de versículo 23... Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei. Que o Senhor Jesus, na noite que foi traído. E aí ele usa... repartiu, do exemplo de repartir o pão. Exatamente, ele manda seguir esse exemplo, não manda? Repartir. Vocês fazem isso? Sim, repartimos o pão como estamos aqui agora, repartindo. O pão é o Messias. Repartir o pão é espiritual. Quer dizer que não tem pão nem vinho. Claro que não, é semitraica, divina do catolicismo. Como é que é o negócio? O batismo é o ensinamento que João Batista deu, ensinamento. Jesus não tinha, os discípulos de Jesus não batizavam? Jesus não mandou batizar? Se for para remissão de pecado, jogar na água e tirar, por que Jesus foi jogado na água e retirado se ele não tinha pecado? Essa era a pergunta que eu ia fazer para o senhor. O conceito é errado, é só ler de forma linear. Então o evangelho está errado? Não. A pregação do que está sendo dito para as pessoas não está conforme na Escritura. Por que Jesus foi batizado, cai a ficha? Para cumprir a justiça de Deus. Mas essa é uma coisa que eu também não entendo direito. Por que Jesus foi batizado se ele não era pecador? Ele fala que tinha que se cumprir todas as coisas conforme está escrito dele.
Está escrito dessa forma, né? Tá, eu sei. O que está escrito eu sei. Eu quero saber por que Jesus foi batizado. Porque ele foi contado com os transgressores. Ah, então ele estava assumindo o nosso pecado e nós não temos que batizar? Nós temos que ensinar as pessoas sobre a verdade, porque só a verdade vai libertar, e por amor ao próximo nós repartimos o pão, ensinando também para as pessoas. Como é que o senhor interpreta o quem crer e for batizado será salvo? Todo aquele que crer sendo ensinado será salvo. Aquele que aprende as coisas do nosso Pai, o que Ele quer de nós, irmãos, eu penso que é a mesma coisa que nós queremos dos nossos filhos. Que vivam todos em harmonia, tá. Que vivam em união, né? Segura essa palavra do irmão. Dr. Paulo Romero, os gnósticos não ensinavam exatamente isso, que a salvação vem pelo conhecimento? Sim. Um conhecimento, os iniciados, né, tinham um conhecimento secreto, então eles tinham muito voltados para isso. O senhor acabou de defender uma heresia. Eu não sei se é heresia, eu sei que assim... O gnosticismo, a mais antiga heresia do Novo Testamento. Uma classe especial de pessoas que tinham um conhecimento, né, diferenciado. Tá vendo como é importante estudar teologia? Eu defendo, irmão, que o sacrifício do Messias foi perfeito no madeiro e nos deu uma possibilidade de melhor chegar ao Pai, porque antes havia todo um processo litúrgico. E onde você lê isso? Na Bíblia, de forma linear, não em capítulo e versículo. É importante. Tá bom. É diferente quando você lê de forma linear. Pode ler para ver. Tá. Não, nem vai pôr as fotos hoje, nem vejam só que coisa, a gente tem que fechar essa questão aqui. O irmão Rubens, uma outra coisa que eu queria que o irmão explicasse para nós também é que o Dr. Paulo Romero, a gente tem que apertar ele também, né? Certo. Uma das coisas que os desigrejados questionam muito, e até certo ponto eu vejo que eles têm toda a razão, é essa questão da estratificação da liderança, da burocracia dentro das igrejas colocadas. Certo. Os pequenos grupos, eles se articulam sem liderança? Na verdade, o que eu conheço da questão envolvendo desigrejado é um termo associado a todas as pessoas, conforme foi feito no editorial, foi dito, que não estão mais na igreja evangélica, mas que se consideram pessoas que estão nos caminhos do Senhor, no caminho do Senhor, no caminho de Deus e que têm certeza da salvação. Isso. Então, dentro desse meio, você tem pessoas que se reúnem de forma litúrgica, que não é o grupo que eu faço parte, a não ser, volto a dizer, as pessoas que me chamam para ir dar algum estudo, até para aprender alguma coisa, e que eles têm a prática, eu não condeno, eu não falo que estão errados, até porque não sou ninguém para dizer isso. A única coisa que eu defendo nesse contexto, entre desigrejados que fazem liturgias, que fazem práticas religiosas e os que não fazem, a única coisa que eu defendo nisso é que, para a salvação, não precisa nenhuma prática religiosa. E para espalhar o evangelho? Aí sim, no trânsito, na rua, você é Sargento Garcia 24 horas querendo pegar o zorro. Você não é uma hora evangélico e outra hora é um trabalhador que não fala da religião, mas sai para evangelizar dia de domingo. Não. Para mim, você evangeliza o tempo todo, é o que a gente faz. E para onde essas vidas vão? Para Cristo. Para quem iremos nós se só em ti a palavra de salvação? Sim, mas elas não vão aprender em algum lugar? Onde serão batizadas? Então, Cristo segmentou isso à igreja protestante. Como a igreja protestante pode tomar para ela essa... E onde ficam as outras igrejas religiosas, outras denominações religiosas? Eu não entendi. Porque parece que o Messias, ele colocou a condição de você chegar a ele passando pela igreja evangélica. Senão não chega a ele. Parece que isso é uma coisa que está na mente das pessoas evangélicas. Até onde eu sei, quem nasce de novo já está inserido no corpo de Cristo, que é uma igreja. É a igreja mística, como o irmão. E ele se junta com outros cristãos para aprender a seguir Jesus. Pode ser se quiser, mas não para salvação, tá certo? Ou precisa disso para salvação? Sabe que quem seguir o seu exemplo não vai fazer nunca mais missões. Nós no Brasil não receberíamos o evangelho, estaríamos condenados, como alguns países estão, porque não tem financiamento para mandar missionário para lá. Não receberia o conhecimento da igreja religiosa. Conhecimento, tá vendo? O senhor está usando a palavra dos gnósticos. Irmão, abre seu olho. Eu uso a palavra porque está escrito conhecereis. A palavra conhecimento está inserida. Os gnósticos dizem a mesma coisa. O Messias também. Mas eu repito por conta dele, não dos gnósticos. Agora, a gente está chegando ao final do programa. Eu preciso que o senhor me explique dois conceitos que o senhor não mencionou aqui. A gente volta outro dia, deles. Vamos convidar? Não. Dois conceitos. O que é pecado e o que é arrependimento? Perfeito. O irmão perguntou sobre as questões de reuniões. Quando eu reúno o pessoal... Porque o tema era desigrejado, o senhor mudou o tema aqui. Eu reunir as pessoas e digo o seguinte, gente,
A transgressão da lei é a transgressão do que o Criador mandou para nós. E o que ele mandou é amar a ele sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Se você não transgride nenhum nem outro, você não pecou. Ou seja, se você não cometeu impiedade, pecado contra o Altíssimo, iniquidade, pecado contra o Altíssimo, e impiedade, pecado contra o seu próximo, você não pecou. Então eu ensino às pessoas o que é pecado e deixo livre. Está livre. Quer pecar? Peca. Não quer, não peca. Você já sabe o que é pecado e o que não é. E o que é arrependimento? Arrependimento é se arrepender das más práticas, das más obras, e agora fazer, e ter, como está escrito por Paulo, ações de graça, ações dignas da graça recebida. Eu não tenho que me arrepender dos meus pecados? Eu penso que precisa se arrepender de cometer mal às pessoas e não voltar a cometer mais, porque senão, se voltar a crucificar a Cristo, para isso nada adianta o sacrifício. Entende, irmão? É o que eu li nas escrituras de forma linear. Você que está assistindo, se lê de forma linear, não custa nada. É pecado, irmão, ler de forma linear. Não, eu estou lendo a Bíblia exatamente assim. Então, e quanto mais eu leio, mais eu me apaixono pela obra de Deus e pela igreja. Ao contrário do senhor, eu não estou entendendo a conexão. Pela denominação, você está dizendo. Não, senhor. Eu me apaixono pelas pessoas e não pela denominação. Pelas pessoas, o senhor não quer nem se reunir com elas, se reúne só quando é convidado. O senhor acabou de falar alguma coisa, eu estou lá para servir. Tá aí. As pessoas, servir os outros. E para ser servido, o senhor não... Não, irmão, o senhor não precisa de nada, o senhor já tem tudo. Não, eu tenho trabalho, eu vivo disso. Servir-vos uns aos outros em amor. Não, estou falando espiritualmente. Espiritualmente eu aprendi, como o senhor mesmo citou a passagem, que não há necessidade que ninguém vos ensine, porque a unção que está em vós capacita todas as coisas. Isso é verdade e isso não é mentira, está escrito assim. O senhor conclui, doutor Paulo. Eu vejo assim, muitos dos desigrejados querem viver da forma como eles acham melhor, sem se submeterem à palavra de Deus. E isso é muito temerário, porque é a palavra de Deus quem dá o norte na nossa vida. É interessante, o apóstolo Paulo, ele fala isso a Timóteo na sua segunda carta. E quando ele escreveu a sua segunda carta a Timóteo, faltava mais ou menos uma semana para ele ser decapitado. E mesmo assim a ênfase dele é na palavra. Então ele diz: ô Timóteo, eu solenemente te encarrego, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, diante do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, que pregues a palavra. Instes a tempo e fora de tempo, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. E a segunda piedade. A sã doutrina. Isso. Mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si mestres ou doutores segundo as suas próprias cobiças. Então, é muito temerário isso. Por exemplo, disciplina. A Bíblia fala de disciplina. Mateus capítulo 18, a ética de Jesus. Se o teu irmão tiver alguma coisa contra você, vai lá e fala com ele. Se ele não te ouvir, chama mais alguém, mas não tem quem chamar. Não tem nem como levar público, porque não tem o grupo, não tem a assembleia, não tem a eclésia, a igreja. Como é que essas coisas tem começam as pessoas, a faltar? Irmão, você chama as pessoas para poder ir lá e ver se apazigua, porque ali é o lá que fala, onde tiver dois ou três, lá onde no momento que estiver acontecendo a coisa. Imagina alguém esperar ter um problema para levar para a igreja. As pessoas que trazem problema para as igrejas, os pastores nem gostam. Essa prática, na verdade, diz respeito à igreja. Não, mas a igreja institucional. Infelizmente, o nosso tempo acabou, né? Quero agradecer ao irmão Rubens e ao pastor Dr. Paulo Romero, que aqui estiveram. Infelizmente, nosso site ainda não está operacional, mas assim que estiver, a gente vai pôr o contato desses irmãos para que você depois escreva para eles. Se bem que foi, durante o programa, apareceu no nosso gerador de caracteres. A gente se encontra no próximo Vejam Só. Thank you.